Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos alertou sobre o valor do livro dos Salmos. Muitas pessoas não entendem o valor dos Salmos como um livro que revela como aprofundar o nosso relacionamento com Deus. As pessoas leem um salmo e elas falam: Ah, essa palavra me deu conforto, essa palavra me trouxe alegria, essa palavra me trouxe um auxílio para a minha angústia. Você lê, por exemplo, o Salmo 46 que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Então, quando nós lemos esse Salmo 46, nós pensamos assim: nossa, se as águas se levantarem e rugirem, nós não vamos ter medo, porque Deus é que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Às vezes, nós estamos carregados com o pensamento de que Deus nos esqueceu. E de repente, abrimos no Salmo 13 e lemos: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e o Senhor não responderá? Até quando o meu inimigo pisará no meu pescoço, prevalecendo e sobre minha vida? E quando você lê esse salmo, que é o Salmo 13, você pensa: eu estou passando exatamente por isso. Parece que Deus esqueceu de mim, que os meus inimigos estão me pisando no pescoço e eu não tenho mais resposta e nem saída. Mas de repente você continua lendo esse salmo, que é o Salmo 13, e no final está escrito assim: Mas eu cantarei louvores ao Senhor, porque eu sei que Ele me salvará e eu ainda o louvarei. E você conclui que o salmista que começou escrevendo o Salmo 13, dizendo que parece que Deus não responde, que ele continua tendo fé. Então você termina os versículos finais dizendo: Eu também cantarei louvores ao Senhor e exaltarei pela sua salvação, porque Ele estará comigo. Então, o livro dos Salmos, ele é um convite para aprofundar o relacionamento com Deus. Ele é um livro que traz 150 textos. Ele é o livro que tem a uma densidade de assuntos que cobre todas as circunstâncias da vida ao longo do nosso caminho. Você tem o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que fala que a nossa vida é de 70 a 80 anos. E quando alguém chega aos 80 pela sua robustez, passa os últimos anos com muito cansaço e enfado, então ele fala: Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Moisés escreveu esse salmo que é o Salmo 90. E no Salmo 90 ele fala isso: Ensina-nos a contar os dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Então é um convite para que nós venhamos aprender a contar os nossos dias de maneira inteligente. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem vivido os seus dias? O livro de Salmos traz um convite de aprofundar o relacionamento com Deus. Ele começa com o Salmo de número 1, dizendo que aqueles que fogem dos ímpios,
que não param no caminho dos pecadores e não ficam sentados com os escarnecedores, vão ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. E se você ler a palavra de Deus dia e noite e meditar nela para colocar em prática, essas águas vivas, que são a palavra de Deus, vão correr em você e você vai ser como uma árvore que na estação própria dá o seu fruto e que tem folhas que nunca secam, o que significa que você vai ser renovado diariamente por Deus e você vai ter excelentes resultados na sua vida em tudo o que você fizer. E o Salmo de número 1 conclui que não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha, o que significa que eles não têm rota, eles não têm caminho, eles não têm direcionamento, então eles vivem batendo cabeça na vida. Mas aquele que medita na palavra de Deus diariamente, ele recebe instrução e ele tem um caminho certo e ele vai ser próspero e abençoado em tudo o que fizer, porque está seguindo um caminho reto, abençoado por Deus. E o Salmo de número 1 esclarece que é um convite para dizer: ei, leia esse livro e siga esse caminho, meditando no que está escrito aqui, e você vai ser bem-sucedido. Mas se você quiser andar no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores, no caminho dos escarnecedores, então você vai ser como a moinha que o vento espalha, sem rota, sem rumo, sem direção. E o livro de Salmos, ele traz esse convite, e ele termina no Salmo 150, dizendo: louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor toda a terra, louvai ao Senhor todos, com todos os instrumentos, com palmas, com aplausos, louvai ao Senhor. Ele começa com o salmo que ensina que o caminho é seguir a lei de Deus e termina dizendo: louve a Deus. E no percurso do Salmo 1 até você chegar no Salmo 150, você vai aprendendo lições que nós passamos ao longo da vida. Por isso, o livro de Salmos é um convite para aprofundar o relacionamento com Deus. Vamos ler hoje o Salmo 63. Você está vendo aqui que na tela está escrito Salmos capítulo 63, mas o livro de Salmos ele não tem capítulos. O Salmo 62 e o Salmo 64 não têm relação nenhuma com o Salmo 63. Cada salmo é um salmo independente e o livro de Salmos tem muitos autores. Os judeus realizaram uma reunião, uma coletânea, uma coleção desses escritos que foram escritos por homens que se relacionavam com Deus e eles reuniram esses salmos ao longo dos anos e formaram o livro dos Salmos. Por isso, você não pode dizer que o livro de Salmos tem capítulos. Por exemplo, o Salmo 3, Salmo 4 e o Salmo 5 foram escritos por Davi, e o Salmo 90, que está lá no final, perto do final, foi escrito por Moisés. Moisés viveu muitos anos antes de Davi, mas na hora que eles fizeram a reunião, a coletânea dos salmos, eles colocaram primeiro os salmos que Davi escreveu. E depois o Salmo 90 ficou lá na posição de número 90. Por isso que o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é um salmo independente. Então, quando você fala de um salmo, você deve dizer Salmo 63. Ou você pode dizer Salmo de número 63, que é a posição que esse salmo foi colocado. Ele foi colocado na posição 63 na coletânea da reunião, na reunião desses salmos. E você deve falar no singular, Salmo 63. Quando dizemos no plural, salmos, estamos nos referindo ao conjunto de todos eles, ao conjunto de todos os 150 salmos. E o livro de Salmos, ele é um livro que no texto original, ele se chama Louvores. Na Bíblia original, na Bíblia hebraica, o livro de Salmos é chamado de Terrilim,
Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Terrilim quer dizer louvores. Por isso, para o povo hebreu, esse livro de Salmos, ele é um livro de louvar a Deus. É um livro que mostra como louvamos a Deus, como honramos a Deus. Nós honramos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as etapas, em todas as fases. Na angústia, na aflição, na tristeza, no pecado, na depressão, na ansiedade, cercados por inimigos, em tudo na nossa vida. Quando estamos abatidos, quando estamos alegres, quando estamos contentes, quando estamos passando por tribulações, o livro de Salmos mostra na sua completude, em todos eles, todas essas etapas. Cada pessoa foi passando por essas situações e escrevendo no livro dos Salmos como venceu e como continuou seguindo a Deus, seja na tristeza, na alegria, na abundância, na fome, na dificuldade, na estando abençoado. Por isso que o livro de Salmos traz essa riqueza para aprofundar o relacionamento com Deus. O Salmo 63 fala assim: Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. 2. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então, o autor do Salmo 63, ele está dizendo que Deus é tudo para ele e que a primeira coisa que ele busca é Deus. Ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus. Então ele fala: eu tenho confiança no Senhor. Ele fala: de madrugada te buscarei, significa eu vou buscar ao Senhor em primeiro lugar. De madrugada, fala: a primeira coisa que eu vou colocar na minha vida é honrar a Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Ele fala: eu quero aprender de Deus. E aqui nesse versículo 1 fica uma pergunta: você tem tido sede de Deus? Nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm sede de riqueza, têm sede de carro novo, têm sede de casa nova, têm sede de poder, de mandar no outro, de ter o controle, o domínio em relação às outras pessoas. As pessoas têm sede de postarem fotos na internet, querendo contar vantagem, querendo ostentar, parecer o que muitas vezes não são. Mas o salmista aqui, ele fala do que ele tem sede. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. O que o seu corpo tem desejado? O nosso corpo pede por comida boa, pede por sexo, pede por bebida, pede por pornografia, pede por prostituição, pede por bebidas alcoólicas ou de repente drogas, ou de repente por ficar assistindo muitas e muitas séries procurando em filmes ou em experiências ter novas emoções. Talvez a nossa carne deseje esportes radicais, saltar de paraquedas, esquiar, ou de repente participar de uma corrida, ou de repente de um campeonato de natação ou de ciclismo. A carne deseja muitas coisas, mas o salmista fala: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Quando ele fala que a carne dele é como uma terra seca e cansada, ele está dizendo: eu já busquei em muitas coisas e eu não achei. Porque onde não há água, a única água que nos dá saciedade da nossa sede espiritual que é a água da vida, é Jesus. Ele fala que ele tentou em muitas coisas e ele falou: não há água. Por que que ele quer buscar a Deus? Versículo 2: para ver a tua fortaleza e a tua glória. Eu quero ver a sua força. Eu quero ver a força que o Senhor dá para mim, que o Senhor dá para eu vencer essa situação de sequidão da minha alma.
Eu quero ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então ele lembra que quando ele estava no santuário, na igreja, no templo, com o povo de Deus, louvando a Deus, que a experiência de presenciar a Deus fez ele entender que ele precisa buscar a Deus acima de tudo. Agora o versículo 3, por que isso? Porque a tua benignidade. O que é benignidade? É a qualidade de fazer o bem. Deus ele tem essa qualidade de sempre fazer o bem. Então, porque a tua benignidade, ou seja, o bem que o Senhor quer fazer, é melhor do que a vida. Quando nós recebemos o bem de Deus, a vida tem sabor. A vida passa a ter mais sentido, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Do que adianta a vida sem receber o bem de Deus, sem receber a presença de Deus? É uma vida que não tem sentido, não tem valor. E ele entendeu isso, porque ele fala que ele estava buscando a Deus em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele tentou encontrar alegria em outras coisas, mas o que ele encontrou foi só sequidão e cansaço. Cansaço. Porque muitas vezes nós lutamos tanto por tantas coisas, correndo atrás de vento. Às vezes as pessoas correm tanto atrás de um sucesso e depois que elas conseguem o que elas queriam, elas olham e dizem: e agora? Eu ainda continuo sentindo que estou vazio. Mas quando você recebe o bem de Deus, e aqui o salmista entendeu isso no santuário, a presença de Deus, ele disse: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Em outras palavras, a minha boca vai dizer que só o Senhor é que é Deus. Só o Senhor é que é tudo na minha vida. Versículo 4. Assim, quando eu receber o bem do Senhor, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Então aqui no Salmo 63, nós recebemos a revelação de que o salmista entendeu a importância de Deus na vida dele e revelou para nós a importância de Deus estar acima de tudo, porque é Ele que nos completa e que preenche o vazio da nossa alma e é Ele que faz o bem, que faz a vida ter sentido e valor. Não é a riqueza, nem a fama, nem o poder, mas é a presença de Deus. Versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano. Você sabe o que é o tutano? É aquela carne que fica no meio daquele osso. Então ele fala daquela que tem muito sabor quando você coloca na panela, porque ela fica lá na parte interna da carne. Ele está dizendo que a minha alma se fartará como de tutano, até o íntimo do meu ser eu vou ficar satisfeito. E de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Então ele está dizendo que nas situações difíceis, quando que nós ficamos acordados em vigílias da noite? As pessoas ficam acordadas em vigílias da noite quando elas estão com alguma preocupação. Quando as pessoas estão tranquilas, elas vão dormir no horário normal, mas quando elas estão com uma preocupação, quando elas estão com alguma coisa para pensar, elas ficam acordadas em vigílias, pensando. E ele está dizendo, quando ele estiver nessas situações, versículo 5, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Quando eu estiver passando por situações difíceis, eu vou lembrar do Senhor, e quando eu lembrar que o Senhor está na minha frente, a minha alma vai se fartar até o íntimo.
e eu vou cantar ao Senhor com alegres lábios. Em outras palavras, ao invés de eu ficar preocupado, eu vou ter confiança e vou ter alegria, porque eu sei que eu estou com Deus. Versículo, por isso, muito melhor do que ficar em vigílias só quando você está passando por tribulação, é você dedicar intencionalmente algumas madrugadas para honrar e buscar a Deus. Porque muitas vezes nós ficamos acordados nas vigílias apenas por motivos de preocupação. Mas melhor do que isso é reservar dias na semana, pelo menos um dia, pelo menos sexta para sábado ou sábado para domingo, ou você que tem a sua folga em um outro dia na semana, reservar aquela vigília para dizer: eu vou ficar aqui acordado, lendo a palavra, honrando a Deus, para desfrutar, me deleitar na presença de Deus, recebendo essa bênção de Deus, de estar aqui com Deus. Se você não tem feito isso, pense nisso. Provérbios capítulo 8, versículo 17 fala: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você pode buscá-lo de madrugada, você pode invocá-lo de madrugada, você pode receber esse encontro com Deus, como está em Provérbios 8,17. Prosseguindo no versículo 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Olha esse versículo, ele fala: o Senhor tem sido o meu auxílio. O jubiloso eu cantarei, ou seja, eu ficarei muito alegre para cantar. E vou ficar refugiado, vou ficar protegido, eu vou ficar em refúgio. O que é um refúgio? Quando você está correndo, imagine que você está correndo de um leão ou de um urso que está te perseguindo. E de repente você consegue encontrar um lugar que é uma caverna em que aquele leão, aquele urso não consegue pegar você. E você fica ali e aquele lugar agora tem água e ainda tem sombra e você consegue ficar ali protegido. Deus é o nosso refúgio. Pode ter um leão, pode ter um urso, a situação pode estar terrível contra você, mas quando você vai nele, quando você vai em Deus, você encontra refúgio. Você pode ficar protegido à sombra das tuas asas. Imagine você à sombra das asas de um Deus Altíssimo, a sombra das asas dele cobrem toda a sua vida e tudo que está ao seu redor. Então ele está dizendo aqui, veja, no versículo 5 e no 6 ele fala que a boca dele vai se fartar de alegria quando ele se lembrar na cama dele nas vigílias da noite. Por quê? Porque o Senhor é que tem sido o auxílio dele. Então ele vai ficar jubiloso, ou seja, ele vai dizer: eu vou cantar com alegria e eu vou ficar protegido, refugiado à sombra, na sombra das tuas asas. Ou seja, a sombra das asas de Deus, as asas de Deus, Deus é grande. Eu vou ficar totalmente protegido. Versículo 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Ele fala que eu estou perto do Senhor. E é por isso que eu sei que a direita de Deus é que me sustenta. 9. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra. 10. Cairão a espada, serão uma ração, serão comida para as raposas. 11. Mas o rei se regozijará. O que é regozijar? É regozar, é gozar de volta. Então ele está dizendo: mas o rei vai gozar de volta em Deus, vai ter alegria de volta em Deus. E qualquer que por ele jurar, se gloriará. Qualquer que jurar, né, por Deus, vai ficar alegre com certeza. Porque se tapará a boca dos que falam mentira. Ele fala com confiança, porque a boca de quem mente vai ficar fechada, vai ficar tapada. Quem jurar pelo rei, dizendo assim: eu juro pelo rei, qualquer que por ele
jurar se gloriará. Qualquer que jurar pelo rei vai ficar alegre, vai dizer assim: eu juro pelo nosso rei que você pode fazer isso. Qualquer que fizer o juramento pelo rei vai poder se alegrar, ou seja, o rei vai estar tão seguro em Deus que as pessoas vão poder jurar em nome do rei, dizendo assim: juro pelo rei que vou fazer isso, juro pelo rei que vai acontecer assim. Quando eu juro por Deus, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim: juro por Deus que vai acontecer isso mesmo, que eu vou realmente cumprir essa palavra. As pessoas acreditam que aquilo realmente vai acontecer, porque você está jurando por Deus. Então, o versículo 11 está dizendo isso, ó, mas o rei vai gozar de volta, se regozijará em Deus, ele vai ter alegria de volta em Deus. Nós só temos alegria verdadeira quando estamos em Deus. Quando nós estamos na nossa força, quando nós estamos confiando em João, em Maria, em José, em Joaquim, eles são falhos, eles podem errar, mas o rei se regozijará em Deus. Deus não falha. Ele vai ter alegria em Deus, quer dizer, ele vai regozar, ele vai ter alegria de volta em Deus, porque Deus ele cumpre a palavra dele, ele é todo poderoso, ele realmente tem poder. E qualquer que por ele jurar, se gloriará. Quem jurar por Deus, disser assim: ah, eu juro por Deus que vai acontecer isso na minha vida, pode ficar tranquilo, vai ter motivo de alegria. Mas o rei se regozijará em Deus, e qualquer que por ele quem? Pelo rei ou por Deus? Qualquer que pelo rei jurar, se gloriará. Ele está dizendo na primeira frase: mas o rei se regozijará em Deus. O rei vai ter alegria de volta em Deus. E qualquer que por ele jurar, se gloriará. Qualquer que jurar pelo rei também vai ter alegria, porque está dizendo: eu estou dizendo que o rei vai fazer isso. E ele vai poder dizer isso, porque o rei está apoiado em Deus. Porque se tapará a boca dos que falam mentira. Então ele está dizendo: os que estão mentindo a respeito do rei vão ficar com a boca fechada, porque a mentira vai ser esclarecida. Então essa é a meditação do Salmo 63. Salmo 63 fala: tenha confiança em Deus, busque a sua providência em Deus, porque a sua alma, vamos dar o destaque para o versículo 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Versículo 6. Quando me lembrar de ti, na minha cama e meditar em ti, nas vigílias da noite. Versículo 7. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Deus abençoe a sua vida, e se você está cercado por inimigos, fique com esse texto aqui, ó, do versículo 9 e 10. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra. Quem procura a vida de crente para derrotar e matar, é ele que vai cair. Lá em Provérbios, no capítulo 27, está escrito que quem abre uma cova cairá dentro dela. Então, versículo 10: cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Então aqui o rei Davi disse: eu vou me regozijar em Deus. E qualquer que jurar, né, por mim ou jurar por Deus, se gloriará. Se bem que você não pode jurar por Deus. Jurar por Deus é pecado. Jesus falou isso em Mateus, no capítulo 5. Não jure por Deus, porque você não pode jurar por ele. Mas aqui o rei Davi estava dizendo: quem jurar pelo rei vai sentir alegria. O que Davi quis dizer é: quem jurar pelo rei vai poder ter confiança, porque o rei confia em Deus. Ele quer dizer o seguinte: ele não está dizendo para você jurar por Deus. Ele está dizendo: quem confiar realmente em Deus vai ter alegria, porque se tapará a boca dos que falam a mentira.
Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus.